Boa noite, meus queridos amigos das redes sociais, especialmente para você, meu querido amigo da área da saúde, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, entre outros, técnico de enfermagem, auxiliar. Boa noite para vocês todos. É um prazer aqui dividir um pouquinho com vocês o meu conhecimento. É um prazer, na verdade, apresentar para vocês conteúdos, principalmente quando eles estão relacionados à minha história, né? Quando eu conto para vocês não aquilo que eu posto no meu canal, mas também quando eu falo o que aconteceu comigo em determinadas ocasiões, as experiências, né, as circunstâncias adversas, né, enfim, tudo aquilo que eu me envolvi, para que também você faça diferente ou até mesmo tenha algumas sugestões para que você possa passar para o seu amigo ou até mesmo para mim, você pode comentar aqui, tá? Então esse vídeo ele fica aberto para que você possa falar, comentar sobre e até mesmo, quem sabe, eu possa te ajudar e você possa me ajudar também, me dando instruções, enfim. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês conhecimento agregado a uma situação, uma experiência que eu vivi quando eu trabalhava, quando eu estava em atividade em uma determinada instituição que eu gostava muito de trabalhar, né? Eles abriram as portas para mim, foi uma instituição em que eu gostei demais de trabalhar, gostei demais de muitos profissionais. Alguns não se identificaram muito comigo ou não entenderam. Isso é natural, isso faz parte dos processos, né? Enfim, quando nós temos os relacionamentos interpessoais, é normal que algumas pessoas não entendam a sua conduta. E essa história, essa determinada ocasião que eu quero compartilhar com vocês, ela está relacionada à minha tomada de decisão. Como eu tive que me comportar diante de uma situação, de uma ocorrência, de uma ocasião. Bom, então, em uma determinada ocasião, nós tínhamos um paciente internado ali conosco, em uma unidade de internação, clínica adulta, clínica médica adulto, desculpa. Eu não me lembro muito bem o caso, mas eu acho que ele estava com uma infecção urinária, né? Infecção do trato urinário. E aí, ele estava ali internado já há alguns dias. E aí, uma técnica de enfermagem, muito competente, me chamou e disse: Robson, você viu como tá a região sacral do paciente do quarto 38 tal? Não me lembro muito bem, eu acho que era 38B, enfim. Falei, não, eu não vi como tá a região sacral do paciente, cujo nome é sigiloso, obviamente, né? Não vou expor aqui os nomes, né? É claro, só vou passar para vocês aqui o que aconteceu nessa ocasião. E aí ela me disse, você viu como está a região sacral do paciente do quarto 38B, se eu não me engano? Você viu como tá? Eu disse, não, eu não vi, né? Eu tô terminando de fazer as visitas nos quartos, nos leitos. Enfim, eu preciso ser rápido hoje, ser mais dinâmico, porque tem muita coisa para fazer. Mas eu vou dar uma olhadinha. Quando eu entrei no quarto e olhei a região sacral do paciente, eu me deparei com uma lesão por pressão. Só que essa lesão por pressão não estava aberta. Mas quando eu olhei para aquela lesão, eu tive a certeza absoluta que ela estava necrosada por todas as características que ela apresentava. A região estava já tinha passado da hiperemia, né? Já tinha passado daquele os sinais cardinais todos que nós conhecemos, dor, rubor, edema, calor, perda de função, esses sinais cardinais eles já não existiam mais e a região estava totalmente amarelada, extremamente amarelada. E quando eu resolvi fazer ali uma palpação para saber como estava a região, eu já percebi que todo aquele tecido ao redor da região sacral ali estava necrosado. Então o que eu fiz? Eu falei, poxa vida, né? Não perceberam que esse paciente tem uma ferida, ele já desenvolveu uma lesão por pressão?
né? E eu fiquei impressionado com aquela situação. E aí então eu resolvi fazer o curativo desse paciente. Em determinadas instituições existe já a equipe de curativos. Existe uma equipe formada por profissionais experientes em avaliar feridas e prescrever coberturas. Que seria essa equipe de curativo, né? Nessa instituição que eu trabalhava especificamente, não tinha equipe de curativo, então eu mesmo avaliei. Robson, mas como você sabia avaliar essa lesão por pressão? Porque eu fiz uma capacitação, um curso, uma imersão em avaliação de feridas, desbridamento de feridas e prescrição de coberturas. Mas o enfermeiro pode fazer isso? Pode. O enfermeiro pode fazer isso desde que ele tenha uma especialização na área, ou que seria um enfermeiro estomaterapeuta. Um enfermeiro estomaterapeuta pode prescrever coberturas e ele pode realizar o desbridamento de feridas, ele pode prescrever, como eu disse, ele pode avaliar, ele pode, enfim, realizar a prescrição de enfermagem para acompanhar então aquela ferida, a evolução, todas as características, enfim. Como eu tinha feito e também na instituição em que eu estudei eu já tinha aprendido sobre, eu coloquei em prática aquilo que eu aprendi. Mas detalhe, pessoal, o paciente, quando eu fiz a avaliação, eu olhei e falei, precisa de desbridamento. E eu estava certo. Aqui é só desbridamento, não tem como resolver de outra maneira. Então, o que seria o desbridamento? O desbridamento nada mais é do que retirar aquela porção necrosada, fazer uma limpeza dessa ferida, de forma, obviamente, estéril. Você faz a limpeza daquela ferida, faz a limpeza da ferida. Enfim, se tiver tecido necrosado, existem alguns tipos, e eu vou falar aqui pra vocês. Quando tiver esse tecido necrosado, o interessante é que você saiba quais são, faça a limpeza dessa ferida e faça a limpeza dessa ferida com soro, enfim, conforme manda o protocolo. E depois você passe a cobertura no caso, né, da pomada, da substância, do produto que você vai utilizar. O produto seria então a cobertura. Você faz o curativo com a cobertura, tudo certinho conforme o protocolo. E ok. Então o que eu fiz? Liguei no centro cirúrgico e pedi um kit de curativos. E pedi também na farmácia um bisturi para poder realizar o desbridamento dessa ferida. Mas por que eu fiz isso? Porque, como eu disse para vocês, eu tinha feito uma capacitação. Eu fiz um curso, uma capacitação para poder fazer isso. Só que eu errei em não perguntar para o médico responsável do paciente se eu poderia realizar aquela técnica. Porque eu não tinha conhecimento de que na instituição o enfermeiro, sem a especialização em estomaterapia, poderia realizar o desbridamento ou não. Eu não tinha esse conhecimento. E não me passaram. E eu não perguntei. Então esse foi o meu erro. Tá? Então eu confesso que aqui foi um erro. Mas eu sabia realizar a técnica. Eu sabia como proceder, enfim. Então eu vou falar aqui pra vocês. Vou mostrar algo aqui pra vocês. Aqui eu tentei desenhar, literalmente, uma ferida. E aí eu vou explicar aqui pra vocês como eu vi a ferida desse paciente, como ela se apresentava e as características dessa ferida. Quando eu cheguei lá, o paciente então tinha a região sacral comprometida. Entretanto, eu não sabia qual o tipo de tecido que eu viria por baixo daquela necrose de coagulação que estava ali diante de mim. Então, quando eu cheguei e olhei para a lesão, o tecido, a região sacral daqui do paciente estava toda amarelada. Por quê? Porque existem algumas lesões que apresentam um tecido enegrecido, morto. Quando esse tecido está enegrecido, nós chamamos
é esse tecido de necrose. Nós chamamos essa região desvitalizada de necrose. Então o paciente está com tecido necrosado. Aí é que está. Como esse tecido precisa estar para que ele, como ele precisa estar para cicatrizar, né, para ser funcional, receber nutrientes, vitaminas, para que ocorra o processo de cicatrização. Ele precisa estar assim, ó, avermelhado, todo pontilhado, e esse tecido nós chamamos de tecido de granulação. Eu escrevi aqui, mas minha letra tá pequena, então não dá para entender muito bem. Mas tecido de granulação. Aqui nós temos o tecido de granulação. Para que a cicatrização seja eficaz, essa lesão precisa ter as bordas não maceradas. Sabe quando você nada muito, sua mão fica enrugada, com aquele aspecto muito branco, embranquecido? Então, isso pode acontecer com as bordas da ferida. Então, as bordas, né, dessa ferida, elas precisam ser bordas regulares e não irregulares, para não dificultar o processo de cicatrização, que se divide em algumas etapas, né? A gente tem lá a cicatrização por primeira intenção, que é quando o médico faz uma sutura, cicatrização por segunda intenção, quando ocorre a necrose, não tem como suturar, e aí a gente usa abre mão de uma série de ferramentas para poder cicatrizar essa ferida. Então aqui, nesse caso, quando me deparei com a lesão desse paciente, ela estava toda amarelada e por baixo eu tinha certeza que ele já encontrava esse tecido amarelo aqui, ó, desvitalizado, morto também, porém amarelado. O nome desse tecido é esfacelo. Esfacelo é um tecido necrosado, desvitalizado, com uma coloração, um aspecto amarelado. Ele pode apresentar um líquido chamado exudato. Essa ferida pode ser exudativa, ou seja, apresentar um líquido. Ela pode estar com um líquido, que pode ser o sinal supostamente de uma infecção, uma ferida contaminada. Você pode avaliar esse exudato, se ele é serossanguinolento, amarronzado, amarelado. Você pode avaliar também o odor desta ferida, se é um odor fétido, se não é um odor fétido, enfim. Então dá para você saber se essa ferida é uma ferida contaminada ou não, se tem presença de bactérias, e existem coberturas para poder combater. O médico também pode fazer uma associação com antibiótico terapia para facilitar o processo de cicatrização, desde que você remova primeiro o tecido de necrose. Então vamos lá, a necrose, como você remove essa necrose? Essa necrose, que é um tecido desvitalizado, você pode remover de duas formas. Não, de várias formas, na verdade, né? Mas vou passar aqui para vocês as principais. Você pode utilizar a técnica de cover. Qual seria a técnica de cover? Você faz no final desta lesão, próximo à borda, região proximal à borda, você pode fazer um corte com bisturi e com uma pinça chamada pinça dente de rato, vou mostrar aqui para vocês, você consegue visualizar o tecido que está por baixo do tecido de necrose. Se você visualizar o esfacelo, que foi o que eu visualizei nesse paciente, eu posso limpar essa ferida, tirar esse esfacelo, até eu visualizar esse tecido aqui, que é o tecido de granulação. Eu posso fazer isso, eu posso ir limpando esta ferida até encontrar o tecido de granulação. A ferida precisa estar assim, vermelha, para que o processo de cicatrização seja efetivo e eficaz. Ok, não dá para eu te retirar esse tecido aqui necrosado, eu posso falar para o médico realizar um desbride total dessa ferida até ele chegar nesse tecido aqui, avermelhado, que é o tecido de granulação. Mas se eu, porventura, ali, fazendo a minha avaliação, achar que não existe a necessidade, e o médico também avalia, claro, obviamente,
eu posso utilizar a técnica de square ou escarificação. Eu faço várias ranhuras nesse tecido necrosado em forma de quadrados, tá? Quadrados, técnica de escarificação. Faço em forma de quadrados e aí eu venho com a cobertura. Existem várias coberturas. Essas coberturas são específicas para agir em cada tipo de tecido. Então, hoje, as mais famosas no mercado, não aqui querendo fazer propaganda, tá, gente? É o hidrogel, existem vários tipos. Hidrogel com alginato de cálcio e sódio, hidrogel com PHMB, que é mais para combater ferida, o exudato. O hidrogel com AGE, né, óleo, com AGE ácidos graxos essenciais. Enfim, existem vários. E também existe o creme barreira. O creme barreira é para você proteger as bordas, para evitar a maceração dessa borda. Porque se a borda dessa ferida estiver macerada, o processo de cicatrização não é eficaz porque as bordas não se aproximam e o processo de cicatrização que acontece de dentro da ferida para fora e com a aproximação das bordas, então essa cicatrização, esse processo ele não é eficaz. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso remover então esse tecido necrosado. Existe também o hidrogel e existe também a papaína. E aí eu vou determinar a porcentagem dessa papaína para poder tirar esse tecido. Então aí é o médico que prescreve. Papaína 10% é a mais utilizada para o tecido totalmente necrosado. Utilizo a escarificação, faço a escarificação, até que a papaína faça ela liquefaz esse tecido. Ela faz um processo ela cria um processo, na verdade, né? Ela dissolve esse tecido e esse processo é chamado de desbridamento enzimático. Porque a papaína vai agir aqui. Tem o autolítico e o enzimático. O hidrogel, ele vai, quando você limpa essa ferida, então eu utilizei a técnica de cover, vi o tecido de esfacelo, retirei o esfacelo, vejo o tecido de granulação, tá vermelhinho, tá bonito, eu utilizo o hidrogel. Por quê? Porque a papaína, ela tem esse processo enzimático de degradação, ela degrada tanto o tecido necrosado quanto o tecido viável, o tecido bom. Então aqui eu já preciso saber que tipo de cobertura que eu vou usar, por isso que eu disse para vocês que é preciso fazer uma avaliação. Eu preciso saber qual produto eu vou utilizar para poder fazer a prescrição, o estomaterapeuta, claro. E aí aqui eu posso utilizar vários tipos de hidrogéis que tem, desde que eu observe se essa ferida é uma ferida que está sangrando, se não, se tem exudato, se não, e aí eu vou prescrever a cobertura correta, mas o creme barreira para acontecer a aproximação das bordas. O que eu fiz com esse paciente, no caso, né? O tecido já estava amarelado, já tinha passado dessa fase aqui, estava amarelado, fiz a cover, olhei, vi que tinha esfacelo, limpei, cheguei no tecido de granulação, passei a cobertura. Robson, mas você prescreveu? Não, aí é que está. Quem foi o mestre que prescreveu essa cobertura que o paciente já tinha lá? Maravilhosa! Ele já tinha essa prescrição lá. O hidrogel com alginato de cálcio, porque a ferida estava sangrando. Então, provavelmente o médico ou o estomaterapeuta responsável já sabia que esse paciente apresentaria um sangramento. Aí é muito mais complexo. Não foi ali na instituição que eu trabalhava, porque lá não tinha um estomaterapeuta, e então eu não sei dizer para vocês se foi o médico que avaliou e prescreveu, mas eu bato palmas para quem prescreveu, porque essa pessoa acertou. Essa pessoa acertou. Então ela prescreveu o creme barreira e o hidrogel com alginato de cálcio e sódio. Então, o que eu fiz? Desbridei, deixei limpa a ferida e ocluí. Limpei com soro fisiológico, lavei com soro fisiológico, conforme o protocolo, tudo estéreo, tudo bonitinho. Depois eu coloquei o hidrogel com o alginato de cálcio. Primeiro eu passei o creme barreira ao redor, depois eu passei o hidrogel com alginato de cálcio e sódio e ocluí essa ferida. Ah, foi o comentário, né?
Aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse seria o bisturi. Eu tenho, porque quando eu fiz o curso eu comprei, tá? Esse é o bisturi. Gente, não usem se vocês não sabem, se vocês não saibam, na verdade, né? Manusear, manipular, tá? É porque eu fiz o curso, então eu tenho, então eu sei como fazer, tudo certinho. A gente precisa encaixar o bisturi aqui no porta-bisturi, tá? Você tem que ter todo um cuidado para você não se machucar, então existe toda uma técnica para você colocar o bisturi aqui no porta-bisturi, tá? Então você vem com a pinça Kelly, existe a Kelly para você colocar. Você não vai com a sua mão, com o seu dedo, você vai com a pinça. Depois você retira com a pinça Kelly, que é uma outra... Vocês sabem qual é a pinça Kelly. E aí a pinça dente de rato que eu falei para vocês, essa daqui, ó, ela possui um dentinho para que ele fixe no tecido. Eu consiga então visualizar o tecido que está por baixo, né? Quando, por exemplo, se tiver o tecido de a necrose, tenho a necrose, fiz a cover, abri, verifiquei, tem lá tecido, tem esfacelo. O que eu vou fazer? Removo a necrose, removi e eu vou retirando, então, vou limpando essa ferida, vou desbridando, vou tirando então o esfacelo. Retiro o esfacelo, esfacelo, esfacelo. Vi o tecido vitalizado, tecido de granulação, terminei o processo. E aí, com a técnica estéreo, uso a pinça anatômica, aí vou lá, né? Uso a Kelly, enfim. Aí a gente vai fazer o curativo conforme o protocolo. Você vai terminar o curativo conforme o protocolo, tá? Você vai pegar a pinça anatômica, você vai fazer as bonequinhas lá com a gaze, limpar bonitinho. Depois você vai pegar a espátula, você vai passar lá com a espátula. Eu tenho aqui também, mas eu não sei onde eu coloquei. Você vai passar a espátula você vai passar o produto com a espátula, tudo certinho. Você vai passar com a espátula ou com. Você pode com a gaze também. Se você não tiver a gaze e a estéreo também, você pode ir ali passar com a gaze. Depois você vai, coloca a cobertura, você coloca as gases ali. Aí você vai avaliar se precisa modificar, se não precisa modificar. Enfim, você coloca lá e oclui. Tudo certo? Tudo certo. Terminou o processo. Terminou o processo. Com toda a segurança, eu vou pegar a Kelly, vou travar e vou retirar o bisturi, que eu acabei quebrando aqui o bisturi. Aí tem toda uma técnica para você retirar o bisturi. Eu quebrei a pontinha dele, mas tudo bem, não tem problema. E você retira o bisturi. Depois existe uma forma também para vocês encaixarem o bisturi, tá, gente? Não é com o dedo, você não vai com a mão e vai fazer esse processo. Você vai com a Kelly, tudo bonitinho, você pega o bisturi, tudo estéreo. Você abre o bisturi, coloque no campinho estéreo, você vai lá, pega esse bisturi, encaixa no porta-bisturi e realiza o processo de escarificação. Eu já vi enfermeiros sem especialização em estomaterapia fazendo isso em unidade básica de saúde, tá? Em unidades básicas de saúde. Eu já vi isso acontecer. Mas ali existia e assim, o médico já havia prescrito, com auxílio do enfermeiro, enfim, já havia prescrito a cobertura. Geralmente eles usam muito papaína em unidade básica de saúde, né? Porque a papaína, ela existe em diversas concentrações. Então ele prescreveu, então eu já vi enfermeiros, até mesmo em campo de estágio, sem a especialização, mas realizando esse processo de desbridamento, realizando o desbridamento, fazendo o desbridamento de feridas, mas assim, já vi. E já vi também fazendo escarificação, como eu disse pra vocês, que é a técnica de Square, fazendo a escarificação, depois removendo o tecido necrosado e acompanhando. E eu acompanhei com o enfermeiro esses curativos, então eu tive essa experiência e fiz o curso, me capacitei. Eu tenho uma capacitação para isso, para poder realizar esse tipo de curativo. Mas na ocasião, meu erro foi não ter perguntado para o médico se eu podia realizar ou não. Porque depois ele passou uma outra cobertura que não tinha nada a ver com a cobertura usual, a correta, que já estava prescrita, mas eu não sei por qual médico, porque eu não olhei. Na ocasião, como o paciente já tinha a prescrição, eu liguei para a família e pedi para a família providenciar uma outra pomada, a mesma, que estava na prescrição médica, a mesma.
Só que não olhei qual foi o médico que prescreveu, nem nada. Ele já tinha lá. Ele tinha esses produtos. E eu só. Então, fiz o quê? Eu só executei o processo. Mas aí isso foi um motivo para que eu acredito, um dos motivos, né? Que alguns profissionais ali não entendessem o meu lado e não foi legal, né? Mas eu falo para vocês aqui com toda sinceridade como ocorreu esse processo, eu sabia fazer, enfim. Mas eu não tinha ainda essa expertise de ter que, não, vamos falar com o médico primeiro para ver o que ele acha. Não, perguntar pro enfermeiro também, o outro enfermeiro, o colega de trabalho. Porque como eu sabia realizar a técnica e ele já tinha a prescrição das coberturas, eu só executei. Mas esse foi meu erro, né? Não ficou muito legal. Mas aí depois eu tentei explicar, enfim, mas não gostaram, né? No final, não gostaram. E o médico depois prescreveu uma outra cobertura, gente, que não tinha nada a ver com o tecido que estava ali diante de mim. Tecido de granulação. Por isso, eu fiquei, a princípio, impressionado, porque a prescrição certa já estava ali. Ele já tinha a prescrição certa, né? Mas isso serve então aí, né, como uma vivência e uma advertência para vocês, meus colegas de trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fica a dica, perguntem antes, porque nem todas as instituições terão protocolos em que você pode executar essa técnica. Tem que ser específica para o estomaterapeuta. E mesmo assim, o estomaterapeuta precisa perguntar para o médico: posso realizar? Agora, existem hospitais que já existe a equipe, né?